confraternizando uns com os outros. Pai querido, Senhor Jesus, nesta noite eu quero te agradecer, Senhor, pelo cuidado, pela presença do Senhor sobre as nossas vidas. Que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando. Queremos agradecer ao Senhor pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Mesmo que muitas vezes nós não merecemos, mas que a palavra do Senhor possa penetrar nos nossos corações a cada dia. E que possamos, ó Deus, ser sensível ao teu Espírito. Muito obrigado, Jesus, por cada membro de cristão, agregados, visitantes que vão participar através da live. Que o Senhor esteja abençoando a todos, ó Deus, de uma forma incondicional. Muito obrigado por tudo, pelo cuidado que o Senhor tem tido por cada um de nós. Senhor, receba este culto de louvor e adoração por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado e tem cuidado de nós. Obrigado, Jesus. Amém. Ezequiel capítulo 33. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, para os filhos do teu povo, e diz: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o construir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia viu que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. A ti, pois, ao filho do homem, te construí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu requererei da tua mão. Amém? Pode ser sentado. Amados, aumenta o fundo para mim só um pouquinho. Ezequiel capítulo 33, ele vai falar sobre a restauração de Israel. E Ezequiel vai dizer que o atalaia está sendo colocado para anunciar. Não aumentou não. Aí. Se você é um atalaia na casa do Senhor, você tem a responsabilidade de anunciar o Evangelho. E se porventura Ezequiel está dizendo, Deus te der uma palavra a respeito de que alguém vai morrer, e você não avisar essa pessoa morrendo, você é responsável. O sangue dela é cobrado através da sua vida. Então nós precisamos entender que falar da salvação, ser profeta de Deus nessa terra, nós temos que ser responsáveis com as coisas do Senhor. Então não fica despercebido, mas anuncie a palavra do Senhor. Amém? As irmãs do ciclo de oração estão com oportunidade para adorar o Senhor.
Gosta da casa da pneu? Se desse aqui. Qualquer um.
Glória a Deus. E hoje é dia de essa oportunidade, né? Amém. Primeiros irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Ele é maravilhoso. Porque Ele tem cuidado de nós. As maravilhas dele têm nos alcançado a cada dia. Isso é motivo de nós estarmos alegres na presença do Senhor. Por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, tudo aquilo que Ele tem nos derramado sobre nossas vidas, né? Então, todos os dias de nossas vidas, nós precisamos estar atentos para ouvir a voz do Senhor, né? E como já foi dito várias vezes, às vezes vai dizendo, mas como ouvir a voz do Senhor? Né? Através da palavra, através do Espírito Santo. Porque se nós não ouvirmos a voz do Senhor, nós vamos perecer. Porque a voz do Senhor, ela nos conduz, ela nos mostra o caminho. A voz do Senhor nos exorta, a voz do Senhor nos confronta, a voz do Senhor nos abençoa, a voz do Senhor nos cura, a voz do Senhor nos liberta. É através da voz do Senhor que nós vivemos. É através da voz do Senhor que tudo se formou, que tudo se fez. Então nós precisamos, como foi louvado, ouvir a voz de Deus, viver na voz de Deus, através da voz de Deus, saber ouvir, saber obedecer a voz do Senhor, para que nós o quê? Prosperamos. Porque se nós não ouvirmos, nós vamos o quê? Morrer. Nós vamos desfalecer. Mas se nós ouvirmos, olha a promessa, nós vamos viver. Nós vamos ser abençoados, nós vamos ser prósperos. Então a palavra de Deus, ela é para nós. É para quem quer ouvir. Se uma pessoa não quer, infelizmente, como foi dito aqui, foi lido aqui no devocional, Atalaia, ele vai ver o que é a missão do Atalaia? Transmitir a palavra de Deus, ele é a boca de Deus. O profeta ouve de Deus e transmite a palavra de Deus aos seus discípulos, a quem quer que seja. Então ele é o emissário da voz de Deus, ele ouve de Deus e transmite. O profeta, no passado nós vemos os profetas. Hoje, glória a Deus, ainda nós temos o quê? A Bíblia, como a palavra do Senhor. Antigamente era necessário, né, os profetas receberem de Deus para transmitir. Hoje todos nós temos acesso à palavra de Deus, à voz de Deus. Aleluia. Mas é necessário queremos ouvir a voz de Deus. Mas nós, na nossa pequenez, na nossa ingratidão, nós só queremos ouvir a voz de Deus quando ela nos beneficia, quando ela vai nos trazer só alegria, quando ela vai nos trazer vida, como foi louvado. Mas quando a voz de Deus vem nos repreender, não para nos matar, mas para nos corrigir, para nos colocar no caminho, na posição certa, nós não queremos ouvir. Nós tapamos os nossos ouvidos. Ah, não, isso aí é para mim, não, eu não faço isso, não, isso aí não é para mim, não. Quer me corrigir? Não, eu nunca fiz nada errado. Nós somos pecadores. A voz de Deus, ela tem que nos confrontar. Se eu venho na igreja, se você vem na igreja e chega aqui, o pastor ou quem está pegando a palavra e só começa isso, amanhã você vai ser abençoado, amanhã você vai receber isso, amanhã você vai receber aquilo. Tá glória, aquele pastor é pensa, aquela palavra, aquela igreja lá, ou pode ir lá, que lá era só abençoado.
segredo bate, a porta se abre. Mas quando ele vem na igreja, quando nós estamos aqui para nós, e a palavra nos confronta para nós deixarmos o nosso pecado. E ele é evangelista, ele só fala isso. Só pega meu pé, mas que ele está até me vigiando para falar de mim. Não gosto da manhã. Chega ninguém pegar. Não usar. A palavra ela foi feita, ela foi criada para nos corrigir, para nos ensinar. Porque a própria palavra diz que ele veio para quê? Ele não veio para os sãos, ele veio para os enfermos, para os doentes, aqueles que estão extraviados, aqueles que estão perdidos. E quem é que está perdido? Quem é que são extraviados? Nós. Todos nós. Então a palavra é para nós, é para todos nós. Mas não é isso que eu tenho texto para trazer, mas diante do louvor da palavra que foi ministrado aqui, vou só deixar um versículo aqui, vou ler o versículo que se encontra em Romanos. Capítulo 14, verso 11 e 12 e 13. Só. Romanos capítulo 14, verso 11, 12 e 13. Amém? Romanos capítulo 14, verso 11, 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus: como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Esse texto diz, que nós vamos ler aqui, a minha Bíblia tem como título aqui, no capítulo 14, a tolerância para com os fracos na fé. Que muitas vezes nós julgamos o fraco na fé, nós julgamos aquele que não conhece a palavra, aquele que fala mal do outro, aquele que fala mal, nós queremos colocar freio na boca do outro. Não, nós precisamos ensinar, nós precisamos aprender, porque como diz aqui, cada um vai dar conta de si mesmo para Deus. Cada um de nós vai prestar conta, todos os joelhos falará diante do Senhor um dia. E para isso, como já foi dito aqui, nós precisamos o quê? Ser sabedores daquilo que nós fazemos. Assumimos o nosso o quê? Papel. Assumimos o quê? O nosso pecado. Se somos pecadores, vamos confessar e deixar o pecado. Nós precisamos ter essa responsabilidade para nós, de nós mesmos. Não, eu não ouvia falar isso. Eu não lá na igreja, não falava que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que fazer aquilo. Não. Nós precisamos assumir o nosso papel. Porque no dia final lá, o Wallace vai dobrar o joelho lá diante do Senhor e vai falar de mim, não, evangelista era isso. Não. Ele vai falar a vida dele. Vai ser relatado ali a vida dele diante de Deus. E assim é cada um de nós, irmãos. Nós temos que saber, ser sabedores de nossos atos. Porque diante do Senhor, como nós estamos cansados, ninguém, não vai haver defesa. O próprio Deus é o nosso advogado e é o nosso juiz.
Você viu? Não viu. Né? Muitas vezes nós falamos, não. Você precisa consertar, não. Eu estou consertado já, estou andando no caminho. Eu não estou vendo. Eu não vi quando faz. Mas diante de Deus, não. Você fala aqui que está certo, mas se estiver errado, Deus sabe. Então nós precisamos do quê? Ser sabedores. E nós precisamos conhecer a palavra. Como foi dito aqui a respeito do atalaia. Atalaia é o quê? Mensageiro da palavra. Estou pegando um ganchinho ouvindo Facebook, celular. Para quê? Quer as coisas boas, você quer muito boa. Você ouve muita coisa. Qualquer coisa ruim tem. Mas eu ouvi uma palavra, um comentário do pastor falando que, não sei se eu não eu vi isso também no Facebook, todo mundo está lá. E os crentes precisam se converter de novo. Nós precisamos nos converter de novo. Aí ele foi explicar por que nós precisamos converter, os pastores precisam se converter. Todos os crentes. Porque nos dias de hoje, os pastores estão pregando o quê? Para as coisas, para ovelhas, para crentes. O atalaia ele vai levar a mensagem àquele que não conhece a palavra. Antigamente tinha evangelismo, saía-se para a rua para pregar. Para lá era levado a quem não conhece. Só rapidinho. Chamou muita atenção, ele falou uma verdade. Nós pegamos para crentes. Claro, nós temos que pegar, nós temos que aprender cada dia, não quer ter. Nós somos crentes, nós não precisamos aprender. A palavra se renova cada manhã. Mas a missão do atalaia, a missão daquele que aprende, ele não mentiu o que ele aprendeu. Como o pastor disse aqui no texto que ele leu, se eu aprendo, fica para mim. E a palavra que nós aprendemos a fazer transmitida, se eu chego lá fora para o ímpio, falo com ele a respeito da palavra, se ele se converter, ele vai ser salvo. Mas se ele ouve a palavra, se eu tenho a missão de levar e ele não se converter, já é questão dele. Mas se eu recebi a palavra, tenho o dom da palavra, sei da palavra e não levo a palavra, o sangue dele lá vai pesar sobre a minha vida, sobre a sua vida. Aí você acha, aí nós achamos que é só o pastor que tem que pregar, só o pastor que tem que falar comigo lá fora, só o pastor que tem que evangelizar lá fora. Não. Interessante. Olha só, o louvor aqui, a voz de Deus. A voz de Deus. Se você tem um vizinho, se você tem uma pessoa passando perto de você, o Espírito de Deus te confronta para falar com aquela pessoa. E você se acovarda, o peso da vida dele, o sangue dele vai vir sobre a sua vida. Ah, não, é pesado. Porque o Espírito de Deus que habita dentro de mim, habita dentro de você, é Ele que nos chama a essa atenção. Porque o Espírito de Deus habita em nós, o Consolador está em nós. Por isso que nós temos que estar atentos para ouvir a voz de Deus. Porque é muito fácil, né? Nós falamos do crente, falar para o outro que é crente. Falar para aquele que não é crente, para aquele que não quer ouvir, é muito difícil para nós. Mas
interessante, que palavra de abertura. Porque quem convence o homem do pecado e do juízo é Deus, é o Espírito de Deus, não somos nós. A missão é de levar a palavra, é de ouvir a palavra e levar a palavra, de ser o transmissor da palavra. E infelizmente, nós temos muito que aprender na palavra para transmitir a palavra. Ah, não, aquele fulano ali passa perto de mim, ele é meu vizinho, ele não gosta de mim de jeito nenhum. Mas se você passar perto dele, em silêncio, orar por ele, para Deus abençoe a vida dele. A palavra de Deus nunca volta vazia. A palavra de Deus nunca volta. A palavra de Deus é lançada. Ela tem poder. A palavra de Deus, não a minha palavra, a sua palavra, mas a palavra de Deus, quando é lançada, ela surge efeito. Eu falo comigo, muitos daqui, muitos estão aqui por quê? Porque um dia ouviram a palavra, de quem eu não sei, mas que ouviram a palavra, e essa palavra entrou e fez o quê? A diferença, fez a morada, e essa palavra transformou em vida com abundância, em vida eterna, na sua e na minha vida. Amém? Glória a Deus. Amém. Comece a oportunidade, ó Deus. Já que o Jonas para você que for seu dízimo, sua oferta, contribui para a obra do Senhor Jesus. Amém? Paz, Senhor, irmãos. Paz, Senhor. Amém. Parece que não comemos hoje, né? Um fraco, né, irmão? Porque irmão aqui perdeu. Ou deixou de ganhar. Né? Meus queridos, vamos estar louvando o Senhor. Enquanto eu estava lá na roça hoje, o Gabriel até pegou de surpresa para falar alguma coisa. Eu pude contemplar, meus queridos, a bondade do Senhor. Não somente na minha vida, mas na vida de cada irmão que estava ali, e daqueles que não estavam também. Porque muitos não estiveram ali hoje, mas nos outros encontros ali mesmo eles estiveram. Não é? E muitas das vezes estiveram ali os dois só. Se eles tivessem hoje, tido hoje, ia ser os três, não só os dois. E nesse decorrer do tempo, Deus abençoou eles com a filha. Nós estamos falando do irmão Eves, irmã Cecília, irmã Fabiana. Então, e outras pessoas que esteve também ali. Então, a bondade do Senhor, meus queridos, o irmão Xandi, a irmã Sandra, a bondade do Senhor, ela prevalece ali. Ali tem boas lembranças do que o Senhor tem feito, do que o Senhor dá de fazer, do que o Senhor está fazendo, e ainda há de fazer, né, o sonho dos irmãos de vender ali. Mas se não for da vontade do Senhor, vocês vendem ali. Não é isso? Tem que pedir o Senhor fazer a vontade do Senhor. Então a bondade do Senhor, ela é grande sobre a minha vida e sobre a sua vida. E sobre essa bondade eu quero ser fiel. Quero ser fiel até o Senhor me buscar na sua mansão celestial. Que esse possa ser o seu propósito também nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Te louvo, Deus, te glorifico, Deus, pela bondade do Senhor na minha vida e na nossa vida, Deus. Ah, Pai, como é grande o teu poder, as tuas maravilhas, Deus, sendo operadas nas nossas vidas, Deus. Aleluia. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo, Pai. Glória a Deus. Bênção, Deus, abençoar nesta noite, Deus, em nome de Jesus. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim.
Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Aleluia! Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, ser fiel a ti. Glória a É, Deus! Senhor, desde a santidade, Deus, e pureza do nosso coração, Pai. Nos ensina, Deus, que nós falar do teu amor, Deus, por onde nós andamos, Senhor. Ó Deus, mesmo através do nosso gesto, Pai querido, nós precisamos falar para as pessoas, Deus, como o Senhor o ama, Senhor. Ó Deus, muitas vezes na hora da aprovação, Senhor, nós calamos. Mas abre a nossa boca, Deus, nós vamos falar do teu amor, da tua maravilha aqui neste mundo, quanto Deus nós tiver, Senhor. Em nome de Jesus. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, ser fiel a ti. Obrigado, Deus, por tudo que tem feito por nós, Pai. Dá-nos fidelidade, Senhor, por onde nós passamos, em nome de Jesus. Dá essa oportunidade em nome de Jesus. Vamos convidar de coisa Marlene, que está orando a Deus, agradecendo também dos ministros, dos ofertantes, e que não se fala conosco através da tua palavra, né? Amém! Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu hoje, por ter nos guardado, nos segurança, nos trouxe e nos guardou cada momento, Senhor, neste dia. E que o Senhor também possa guardar a nossa noite. Em nome de Jesus Cristo, eu sei que o Senhor é maravilhoso, tem dado muito mais do que nós merecemos. Senhor, abençoe os dizimistas e os ofertantes. E também aqueles que não puderam ofertar, que o Senhor possa abrir o celeiro e a janela dos céus para que eles possam também contribuir para a tua obra. Abençoe também, Senhor, o pregador dessa noite. Cada palavra que for dita aqui, que não venha ser dele, mas que venha ser direcionado
diretamente do trono do Senhor. Que a boca dele venha ser um instrumento do Senhor nessa terra, para que possamos ouvir a tua palavra e guardar nos nossos corações. Muito obrigada por tudo, Senhor. Abençoa cada membro dessa igreja, agregados também, os que não estiveram aqui hoje no momento, Senhor. Que o Senhor possa guardar eles onde eles estiverem. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por cada um. Em nome do teu filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amado, sabe a palavra do Senhor? No livro de 1 João, capítulo 1, verso 5 e diante. 1 João, capítulo 1, verso 5 e diante. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não guarda o seu mandamento, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente, aperfeiçoando. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, e é verdadeiro nele e em vós, porque vão-vos passando as trevas, e já a verdade, verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em treva. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegam os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos serão perdoados os seus pecados. Pode se sentar. João, ele começa a citar no capítulo 1, do verso 5, sobre andar na luz. E o versículo 5 ele vai dizer: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há trevas nele. E a Bíblia vai nos dizer no livro de João que nós, não no livro de João, que nós não devemos servir a dois senhores, porque há de agradar a um e aborrecer o outro. E João vai dizer: se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Como é que podemos dizer que somos cristãos, servos de Deus, e vivemos praticando a iniquidade, o pecado,
vivemos mentindo. E vai dizer no versículo 7: porém, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar na luz quer dizer ter comunhão com o próximo. Ah, pastor, mas para mim não serve não, ter comunhão com fulano não, ter comunhão com ciclano não. Beleza, nada contra. E eu até acho que se você não quiser ter comunhão, beleza, não precisa ter comunhão. Você só não pode achar que vai entrar no reino dos céus. Porque a palavra de Deus vai dizer, olha, porém se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E o versículo 8 vai dizer, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Quem de nós aqui hoje pode bater no peito e dizer, eu não tenho pecado? Porque quando você bate no peito e diz, eu não tenho pecado, automaticamente a Bíblia já está dizendo no livro de João que você é mentiroso, e a mentira é pecado. E o mentiroso não vai herdar o reino dos céus. Ah, pastor, mas é uma mentirinha. Não tem nem peso nenhum, uma mentirinha pequenininha. O pai da mentira é quem? Quem? Então tem problema. Porque eu não posso ter como pai o diabo. O versículo 9 vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que me leva para diante da presença de Deus? Arrependimento do pecado. Isaías 59, verso 1 e 2 vai dizer, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem tampados os vossos ouvidos para poder ouvir, mas as vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados, faz divisão entre vós e o vosso Deus. Como eu posso dizer que eu tenho comunhão com Deus vivendo em pecado? Se Isaías está escrevendo que o pecado faz divisão entre eu e o Senhor. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ah, eu sou servo de Deus, mas eu falo uma mentirinha. Você não é servo de Deus. Você é servo de qualquer coisa, menos de Deus. Aí eu sou servo, eu falo uma mentirinha, mas eu tenho uma palavra de ousadia e uma palavra de Deus para a sua vida. Mentira. Você não tem palavra nenhuma para mim, se você é mentiroso. Porque olha aqui, se dissermos que não pecamos, fazemos um mentiroso, e a sua palavra não está em nós, como eu posso mentir e dizer que a palavra de Deus está em mim? Ah, pastor, mas se eu pego tudo no pé da letra também, irmão, para herdar o céu é no pé da letra mesmo. Uma mentirinha não funciona. Ah, pastor, mas é uma mentira boa. Não existe mentira boa. Porque eu já disse que o pai da mentira é quem? O diabo. Olha aqui o que vai dizer. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Paulo está dizendo, não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Versículo 2. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Nós temos um advogado, que Ele é justo e fiel. Aí eu vou pegar uma mentirinha, não vai saber mesmo. Ela não vai saber mesmo. A fulano não vai saber mesmo. Vai, embarca nessa jogada. Toda mentira um dia ela chega à tona, irmão.
Mas ninguém vai descobrir. Beleza, talvez aqui na terra ninguém descubra. Mas e quando você chegar no portão celestial? Ah, eu menti para ela, e nem vai saber. Não vai, talvez não vai. Mas lá no reino do céu, o seu nome não está escrito no livro da vida. E eu costumo dizer, irmão, bem verdadeiro, para que perder tempo na igreja, irmão? Para quê? Se eu posso viver uma vida de luxo lá fora, prostituir, adulterar, matar, roubar, fornicar, fazer um monte de coisa, sem ter medo nenhum de julgamento de ninguém. Mas às vezes eu quero ficar dentro da igreja mentindo, prostituindo, adulterando, enganando as pessoas. Mas quem precisava de eu ser justo diante dele, eu não sou, que é Deus. Olha o que ele vai dizer no versículo 3: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Mandamento de Deus é para ser guardado. Ah, pastor, mas o mandamento de Deus é pesado. Não. O Jesus mentiu quando ele disse que fardo é leve, o jugo é suave. Aquele que diz eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, mais uma vez vai dizer, é mentiroso e nele não está a verdade. Você está na igreja, mas não guarda o mandamento do Senhor. Não faz nem questão de abrir a Bíblia para ler, para entender a Sagrada Escritura. Você não tem preocupação nenhuma em buscar conhecer a Sagrada Escritura. Aí você vai dizer que o mandamento está em você, ou em nós. Mas qualquer que guarde a sua palavra, olha só, versículo 5 do 2: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. E a palavra de Deus, ela nos aperfeiçoa. O conhecimento de Deus nos aperfeiçoa. Sabe por que eu gosto de pregar sobre Jeremias capítulo 18? O vaso na mão do oleiro? É porque quando a gente olha a história ali, a gente vê falar de um vaso na mão do oleiro, mas a gente não vê falar do processo antes de ser vaso, de tirar as imperfeições. A gente vê um vaso na mão do oleiro, mas a gente não vê o procedimento depois do vaso. E às vezes a gente precisa entender que o que nos aperfeiçoa é Deus. O livro de Malaquias vai dizer que o Senhor, Ele é ourives. Pastor, o que é ourives? É aquele que trabalha com a prata e com o ouro. E um dia fizeram uma pergunta para o ourives: como é que você sabe que a prata ou o ouro está purificado, está pronto? O ourives disse: é quando eu reflito, ele reflete a minha imagem na peça. E quando Deus ele está dizendo que Ele é o ourive, que nós somos aquele que está na mão do ourive, Ele está dizendo: eu estou te moldando, eu estou tirando a imperfeição. E quando eu olhar para você e ver eu em você, você está pronto. Glória a Deus. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Eu estava vendo um texto hoje que entrou em vigor, que uma determinada igreja aí, não vou citar o nome, mas os irmãos vão saber muito rápido aí, passou a aceitar a LGBT+, como membresia da
Pastor, o que isso tem a ver? Eles não podem ser crentes? Claro que pode. Eles não podem aceitar Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida? Claro que pode. Então por que o erro? Porque essas igrejas, elas estão recebendo eles, não se importando com a prática do pecado deles. Aí eu pergunto para nós como igreja, aonde está a mudança? Aonde está o reconhecimento do erro? Aonde está a conversão genuína e verdadeira? Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Eu sou crente, mas eu gosto de roubar. Mostra para mim onde Jesus roubava. Eu sou crente, mas eu gosto de adulterar. Onde está que Jesus adulterou? Eu sou crente, mas eu gosto de uma mentirinha. Onde está que Jesus mentiu? Segue Jesus como modelo da sua vida. Pastor, eu não prego não, porque se eu pregar, se eu evangelizar, as pessoas não vão gostar. Irmão, onde está que você é melhor que Jesus? Aonde está que Jesus pregava e o povo só aplaudia? Pastor, eu não vou evangelizar não, porque eles vão me apedrejar, vão me crucificar. Irmão, você não é a imagem e semelhança de Cristo? Você não está dizendo que se você é salvo? Eu sou salvo. Mas você não quer ter uma mudança de vida? Você não quer andar como Jesus andou? Tem um livro que eu sempre recomendo para a igreja, que chama Em Teus Passos, o que faria Jesus? Se Jesus estivesse no seu lugar e você tivesse que tomar uma decisão, ou ele, qual decisão você acharia que ele iria tomar? De vez em quando a gente está diante de circunstâncias, né? E a gente deveria perguntar, se fosse Jesus, o que ele faria? Se fosse Jesus, qual decisão ele tomaria? O problema é que a gente quer tomar as decisões e não está nem preocupado se fosse Jesus, que decisão ele tomaria. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. João está dizendo, vocês já ouviram isso há muito tempo, vocês só não praticam, mas ouvir vocês estão ouvindo. Eu quero ser crente, mas eu não quero ter uma mudança de vida. E às vezes eu ouvi uma mensagem, os irmãos podem até buscar lá no TikTok, ou no Instagram, ou no Facebook, uma mensagem que o pastor Jander estava dizendo lá, e foi o evangelista disse aqui nessa noite, que é muito triste para nós que é líder, ter que pregar para crente, viver uma vida de santidade, mas lá fora eles querem viver de qualquer maneira. A gente cansa de pregar para viver uma vida de santidade, largar o pecado, largar a prostituição, largar a idolatria, largar a mentira. E às vezes você topa com o crente falando mentira, enganando. Mas se para o céu eu quero ir. Não tem medo do inferno. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas.
Olha o que João está trazendo. Você fala que está na luz e vive aborrecendo o seu irmão. Aí você fala que está na luz. João está dizendo que você ainda está nas trevas. Não é eu que estou dizendo, não, irmão. João está dizendo: se você está aborrecendo o seu irmão, se você está com raiva dele, você está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há tropeço. Para finalizar aqui, irmão, é muito fácil você falar que ama, quem te ama, né? Oração, mas Sandrinho concedeu a chácara deles lá para nós, para viver um dia gostoso hoje. É muito simples eu falar que amo eles, né? Você emprestou a chácara para nós? Muito simples. Mas e se eles virassem e falar, chácara minha não é para vocês não, é para mim usufruir com a família? Será que eu iria gostar deles mesmo? Nossa, que gente ruim, quer viver só para eles. Também isso não é boa. Amor por um irmão que convida para almoçar, que paga uma pizza para mim, que me dá um salgado, que me dá um lanche, é fácil. Mas e aquele que não faz nada para mim, será que eu amo ele? Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas e anda em trevas. Olha só, mais uma vez ele vai frisar mais embaixo: está em trevas e anda em trevas. Às vezes a gente acha que porque a pessoa está na igreja, está na luz, né? É isso, André? A gente olha para uma pessoa e fala: não, mas é crente, prega no altar, canta no altar, é crente. Não, irmão, está nas trevas. E se não bastasse, ainda anda nas trevas lá fora ainda. Eu não estou dizendo não, mas João. Se você tiver que brigar, você vai brigar com João, que é ele que escreveu. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Deus conhece cada um de irmão. Ele sabe nome e sobrenome. Quem aqui sabe quem tem no meu celular? Sabe? Hã? É? Você sabe? Os vídeos que tem aqui, você sabe? Você tem vídeo de pornografia? Você tem conversa com outras mulheres? Você tem mentiras, você tem engano, você sabe? Sabe? Vocês não sabem. Mas Deus sabe. Adianta eu enganar a igreja? Achar que eu vou para o céu? Sempre que Deus conhece meu celular? Pastor, mas tem gente que não tem celular. Mas Deus conhece aonde eu estiver. Olha o que o Salmo vai dizer: ainda se eu estivesse no mais profundo mar, Ele lá estaria. Algo que eu pensei que ainda não chegou no meu coração, Ele sabe, Ele conhece. Então eu quero viver uma vida de santidade para Deus, ou eu quero viver de aparência? Irmão, não tem um meio termo não, irmão. Ou vive uma vida de santidade e vai para o céu, ou vive uma vida do pecado e vai para o inferno. Não adianta eu falar que porque a pessoa é boa e vive prostituída, adulterando, enganando, que vai para o céu só porque eu quero, não. Eu tenho 2 filhas aqui. Se a Ludmila vier a desviar da presença de Deus, mas é sua filha. No culto fúnebre dela, irmão, eu vou ter que falar a mesma coisa. É inevitável. Poderia ter uma vida de santidade e ir morar na eternidade com Deus, mas preferiu o mundo. Infelizmente, o que aguarda para ela não é algo bom da parte de Deus. Só que ainda tem uns crentes meia boca que vai tentar amenizar a situação, vai dizer: às vezes ela se converteu no último minuto da sua vida, foi infeliz.
viver uma vida de eternidade aqui na terra, de eternidade não, viver uma vida inteira aqui na terra, para se converter, quando está na beira da morte, vai ser um arrependimento verdadeiro, genuíno? Tem muita gente que estão convencidos disso. No último suspiro, se a pessoa fez isso, dá para dar certo. Eu não vou por aí. Não. É que nem amarrar uma corda no pescoço, né, para suicidar. Quando ele viu que voltou mal lá, ele se arrependeu, pediu perdão. Tchau. O capiroto já veio te buscar. Pastor, mas nós estamos na live, está todo mundo vendo, irmão. Eu tenho que pregar contra o pecado. Para herdar o céu, tem que viver uma vida de santidade. Adúltero lá vai entrar? Vai. Vai ou não vai? Hã? Vocês têm certeza? Não vai. Mentiroso lá vai entrar? Tem certeza? Enganador? Feiticeiro? Idólatra? Ué, não é nós que estamos dizendo, não. Apocalipse 22, 21, 7, 21, 8 e Apocalipse 22, 15. E fora ficarão os cães, os idólatras, os feiticeiros e todo aquele que ama e pratica a mentira. Pastor, mas não está falando no inferno, não. Está dizendo fora. Ou fora do céu é onde? Se a Bíblia diz que só tem dois caminhos. Se só existe o céu e o inferno, fora do céu é onde, Arthur? Sabe não? Ah, eu achei que você falou assim, ó. Sandinho, fora do céu é onde? Agora vamos amenizar a situação, né? E quem não vai para o céu, Sandinho? Vai para onde? Ah, eu errei, Sandinho. Vou amenizar a situação. Quem não vai para o inferno, Sandinho, vai para onde? Então pronto, irmão, só tem dois caminhos. E esse caminho para herdar a salvação exige renúncia. Renúncia do que, pastor? A Bíblia diz, negue-se a si mesmo. Sabe qual é o desejo da carne hoje, irmão? É adultério, é prostituição, fornicação, mentira, engano. Isso que é o desejo, irmão. Mas quando está dizendo, negue-se a si mesmo e toma a tua cruz e segue-me, está dizendo o seguinte: quer dar salvação? Você tem que negar a sua carne. Eu estou cansado, vai assim mesmo. Não estou aguentando andar, vai arrastando, mas vai. Para finalizar, para nós orar para ir embora. A Bíblia vai dizer a respeito de uma mulher que tinha o fluxo de sangue. Nicole, quantos anos tinha que essa mulher sofria com fluxo de sangue? Quantos? Sabe não, Nicole? Era para saber. Quantos anos diaconisa Marlene? 12 anos. E a Bíblia diz que ela foi até Jesus de que forma? Arrastando. Porque ela tinha um objetivo. Qual que era o objetivo dela? Ficar curado. Mas ela disse uma coisa: se tão somente eu tocar na orla do seu vestido, eu ficarei curado. Olha isso. Sabe o que a palavra diz para nós? Está doendo, está difícil. Pastor, eu estou sem dinheiro, sem situação financeira, estou sem condições emocionalmente. Mas vai. Porque se você tão somente tocar, o quadro da situação vai melhorar. Eu vejo tanta gente falando: eu estou esperando eu livrar do vício do cigarro para me consertar, para mim ir para a igreja. Você não vai se libertar. Mas vem, toca para Jesus te libertar. Porque está chegando os últimos dias, irmão. Não se engana, não. Nós estamos no fim. Pastor, mas eu ouço isso só desde a minha volta para a volta que Jesus está vindo. Eu nunca estive tão perto de Jesus como está agora nos últimos tempos.
E as redes sociais estão aí para te mostrar. Você olha no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, no X, qualquer tipo de rede social, e começa a ver como a volta de Cristo está mais perto do que nunca. Tantas coisas acontecendo, pai matando filho, né? Recentemente agora, dois estuprou um bebezinho, e o mundo lá vai nessa tirania. E Jesus está perto de vir buscar a igreja. E que espécie de igreja vai subir? Lavada e remida no sangue do Cordeiro. Só essa que vai subir. Amém? Vamos embora para nossa casa. Olha, vocês estão com 10 minutos de crédito, de déficit, né? Na casa. 10 minutos, está acabando 10 minutos antes. Vocês querem ir embora, não? Estão cheios, está tão cheio que você não está começando a levantar da cadeira, né? Pai querido, Jesus amado, nós queremos agradecer ao Senhor por este momento tão especial que nós estamos passando na casa do Senhor. Obrigado por esta palavra, obrigado pelos louvores que foram entoados aqui, pelo devocional. Obrigado a Deus pelos hinos que foram entoados aqui. Obrigado, Jesus, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Pelo dia de hoje, por esta semana que o Senhor tem nos guardado. Somos gratos ao Senhor por tudo e pedimos ao Senhor: continue nos abençoando, nos guardando, nos levando em paz debaixo das tuas potentes mãos. E o início dessa semana, ó Deus, seja um início para louvar, exaltar e agradecer o teu santo nome. Abençoa aqueles que estão participando dessa live, que a bênção e a misericórdia do Senhor alcance cada um deles, ó Deus. Que eles possam ser impactados pelo teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos e agradecemos nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. O amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito Santo, sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja comprada com o sangue do Senhor Jesus, diga amém. Então terminado.